Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. E a nossa igreja tem como pastor presidente o pastor José de Souza Vieira. Nosso programa Conexão Madureira tem como diretores o irmão Emanuel e a irmã Alene. E hoje na transmissão das imagens nós temos o nosso jovem Gabriel aqui da mídia da nossa igreja. Mais um programa mono, porque ultimamente eu desenvolvi um tema aqui muito importante para a fé cristã, para a vida cristã, que a pessoa que não é cristã precisa saber, o cristão precisa saber para ser mais grato a Deus, o cristão precisa saber para ele cumprir a sua parte nesse grande projeto divino, para que cada vez mais nós possamos viver um cristianismo que agrade a Deus. Não basta se dizer cristão, não basta levantar as mãos e decidir por Jesus Cristo. Não basta se batizar nas águas e estar na igreja tomando ceia, estar nos cultos aos domingos, pelo menos, adorando a Deus. Nós temos que viver o cristianismo prático no nosso dia a dia. Aquilo que se começa dentro do templo, com a decisão de se entregar a vida a Jesus, um discipulado na escola bíblica dominical, o batismo nas águas, um culto de ceia e um domingo à noite, ele tem que continuar onde você vai conviver. Na sua família, se você estuda na sua escola, se você trabalha no seu emprego, e assim por diante. Nós temos que ser o representante desse grande projeto divino que nós vamos aprender na noite desse dia, tá certo? Então, nosso tema é esse, o checkmate de Deus, o ministério da reconciliação. Mas antes, deixa a gente aqui falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Nós temos como patrocinador aqui a loja Boutique Chic. A loja Boutique Chic é do casal que coordena aqui o nosso programa. É uma loja de roupa para adolescentes, roupa para jovens, roupa para adultos, roupa para senhoras, roupa para senhores, plus size, né, para pessoas mais volumosas aí. Fica aqui na rua Capitão José da Penha, a loja Boutique Chic. E também a Boutique Chic tem o seu Instagram, que você pode seguir os nossos irmãos e ver as novidades que eles colocam para justamente você ver tudo a parada que a loja tem para oferecer em roupas, tá certo? Além da Boutique Chic, nós temos a clínica odontológica e psicológica Esperança, com atendimento psicológico e odontológico na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova, empreendimento ali. Uma das empreendedoras, a nossa missionária e psicóloga Anabel, e o contato para a sua marcação de consulta é o 9144-4174, 9144-4174. E o Espaço Priscila Nascimento fica aqui no bairro Salgado. Priscila Nascimento, ela trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem e massagem terapêutica. Rua 2 de Fevereiro, no bairro Salgado. E o contato é o 9433-2260, 9433-2260. São os nossos patrocinadores. Por que eu coloquei esse tema? O checkmate de Deus, o Ministério da Reconciliação. Por quê? Quem conhece essa expressão checkmate? Do jeito que está aí, né? Com X e tal, aí vem mate. É uma expressão do jogo xadrez. O jogo xadrez é uma tática de guerra, onde um lado tem um rei, o outro lado tem outro rei, tem uma rainha, tem um bispo, tem tal, tem os cavalos, tem os soldados ali. E quando alguém ganha o jogo de xadrez, ele diz checkmate. Venci, derrubei o rei, pronto. A carta da final, eu venci. Então, esse é o nosso tema, checkmate de Deus, o Ministério da Reconciliação. Por quê? Porque Deus cria, lá no livro de Gênesis, o universo. Quando ele cria esse universo, ele prepara a terra para o habitat natural do homem. Pode olhar que a sequência da criação da terra é uma sequência tão lógica até ser possível a vida humana. E quando Deus prepara tudo isso no livro do Gênesis, aí ele planta um jardim no Éden, um jardim bem regrado, né, com seu clima favorável, tanto para a vida humana como para a vida vegetal e animal, e ele coloca o homem que ele cria lá. Preste atenção, viu? Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus e foi criado adulto. Os demais seres humanos que vêm na série após Adão é criado por uma cópula entre um homem e uma mulher, e ali nasce um embrião, e nasce um bebê, e assim por diante. Mas Adão foi criado já adulto por Deus. E Deus coloca esse homem chamado Adão nesse jardim chamado Éden, manda ele cultivar, manda ele cuidar daquele jardim, e um lugar de delícias, de bênçãos, de maravilha. Deus observa que os animais têm suas pareias, tem seu convívio, mas o homem como ser humano era só, e Deus pega do homem e faz uma mulher.
Você sabe a história? Tira uma costela, dá uma anestesiazinha a Adão, Deus faz essa cirurgia, e com aquele pedaço de costela, Deus faz a mulher chamada Eva. Aí agora o homem não está só humanamente falando, está ele e essa mulher chamada Eva. Só que Deus não criou o ser humano, homem e mulher, para que fossem robôs automáticos para servi-lo no automático ou servi-los como escravo no obrigatório. Deus dotou esses seres humanos do que nós chamamos de livre-arbítrio. O homem tem a capacidade de escolher amar a Deus ou rejeitar amar a Deus. O homem tem a possibilidade de escolher obedecer, reverenciar e respeitar a Deus como superior dele ou não. Então Deus colocou isso também em Adão e Eva. Assim como colocou nos anjos. Aí alguém me pergunta, se Satanás era um anjo e ele, quando pecou contra Deus, por que Deus não fulminou ele imediatamente e poupou a humanidade de tudo isso? Porque se Deus tivesse feito isso, os demais anjos não estariam servindo a Deus voluntariamente por amor. Estariam servindo a Deus com medo de ser fulminado também. E Deus quer que todas as suas criaturas o sirvam por amor. Por isso que o grande mandamento que está no Antigo Testamento, Jesus repete várias vezes no Novo, é: ame ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É amar a Deus de uma forma voluntária. Então Adão e Eva tinham essa prerrogativa. Só que Satanás já tinha caído. E Satanás sempre trabalhou para tentar frustrar os planos de Deus. E Satanás dá uma cartada certeira. Ele vai lá no Jardim do Éden, onde o homem está lá. Deus permite, porque Deus permite, porque não quer que o homem sirva a ele obrigatoriamente. Deus quer, jovem, moça, irmão que está me escutando, que quando Satanás estiver lhe tentando, você escolha entre ceder à vontade de Satanás ou permanecer na vontade de Deus com a vida santa, casta, guardada para agradar a Deus. Foi isso que Deus também fez com Adão e Eva. Permitiu que Satanás os tentasse, mas eles tinham tudo para vencer a Satanás. Mas, lamentavelmente, eles escolheram a concupiscência dos olhos, olhavam para a árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal, e eles se sentiam atraídos. Era para eles pensar, não, Deus disse que essa aqui não. Temos tudo, porque essa aqui, a proibida. Não é assim a vida humana? Gabriel, quando você sabe que o negócio é errado, e você olha que ninguém está vendo, e sente aquela vontade de fazer, automaticamente no seu corpo é dispensado um hormônio chamado adrenalina. É uma sensação boa porque você está quebrando uma regra, alguém pode ver ou não, e dá uma sensação boa. Se você dá vazão àquela sensação boa, você pode praticar coisa errada. A adrenalina faz isso no nosso corpo humano. Então, a serpente do paraíso, tipificando ali Satanás, o próprio Satanás, né? A primeira mediunidade, Satanás tomou o corpo de uma serpente, ele vai lá, em vários diálogos com aquela mulher, ele engana ela. A responsabilidade da proteção estava sobre o homem. Mas ele engana aquela mulher. O apóstolo Paulo diz que ela pecou enganada, já Adão pecou voluntário, há diferença entre eles dois. E o que é que acontece? Ele derruba aquele casal. A mulher come do fruto, oferece ao seu marido, que nem questiona, ele simplesmente pega e come também. Então, parece que Satanás deu uma cartada certeira. Parece que Satanás derrubou o plano, botou por água abaixo o plano de Deus. É onde entra o checkmate divino. Deus não foi pego de surpresa porque ele é Deus. Sendo Deus, ele tem pelo menos 4 atributos que nenhum ser no universo tem. Ele é eterno, não tem princípio nem fim. Nós recebemos a eternidade porque nós tivemos um início. Deus é onipotente, ninguém é mais poderoso do que ele. Deus é onipresente, tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus também é onisciente. Ele é capaz de saber o que eu estou pensando, o que eu estou imaginando. Na onisciência nós temos outro atributo divino chamado presciência. O que é presciência? É a capacidade de saber de antemão. Então Deus, quando cria esse ser humano chamado Adão e Eva, que a partir deles sai toda a raça humana, e ele coloca esses seres humanos a teste para servir com amor, e esses seres humanos falham e pecam, e Satanás chega ali achando que deu um golpe certeiro na jugular do nosso Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha uma peça ainda para mover, e essa peça no jogo de xadrez é que eu chamo de checkmate. Por exemplo, Apocalipse capítulo 13, verso de número 8. Diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto antes da fundação do mundo. Deus, por ser presciente, ele sabia que Adão e Eva cederiam, que a desgraceira do pecado atingia toda a humanidade e a natureza. Então Deus proveu uma forma de reconciliar esse homem novamente. A morte do seu filho Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha essa peça para mover no tabuleiro do universo e dar um checkmate em Satanás.
E Satanás achou que derrubando Adão e Eva, tinha frustrado, tinha destruído tudo e tinha ganhado a jogada para com o nosso Deus. Não, Deus tinha uma peça na mão, o Cordeiro de Deus, o seu Filho Jesus Cristo. E Apocalipse grava essa passagem 13:8, revela a presciência desse Deus misericordioso. O Cordeiro foi morto, já foi preparada a sua morte, uma forma de ele vencer o nosso arqui-inimigo chamado Satanás, por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo. Beleza? Então esse é o checkmate de Deus. Deus sabia tanto que o homem pecaria, que ele, quando chega no jardim do Éden e sentencia sobre o homem, sentencia sobre a mulher, ele olha nos olhos de Satanás e diz: está vendo aqui, Satanás, essa mulher que você derrubou? Da semente dessa mulher, Gênesis 3,15, nascerá um que pisará a tua cabeça. Aí agora você começa a entender que Satanás começa a perseguir a semente da mulher, e toda pessoa devota de Deus, que volta-se para Deus, Satanás começa a perseguir, tentando corromper, tentando destruir, porque Satanás sabe que Deus é um Deus de palavra, é um Deus presciente, e ele disse: da semente dessa mulher. Então, você sabe, né, Enoque? Satanás começa a corromper a humanidade, mas não corrompe Enoque. Aí Deus tira Enoque e diz, para não ver corrupção. Depois a humanidade se corrompe, Deus salva Noé e sua família. Ele precisa preservar a semente dessa mulher. Aí vem os judeus, vem os hebreus, porque Jesus agora é prometido como leão da tribo de Judá. E essa linhagem da semente da mulher, o seu descendente, ela vem transpondo o Antigo e Novo Testamento milhares de anos. E quando chega em Gálatas capítulo 4, verso 4, parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo olhando para o diabo e para as forças demoníacas, dizendo: veio a plenitude dos tempos. E Deus enviou o seu filho, o cordeiro que foi prometido antes da fundação do mundo, e dito a Satanás que seria a semente da mulher. Nascido sob mulher, nascido sob a lei. Então chegou o momento no calendário divino, a plenitude dos tempos, que aparece a semente da mulher, Jesus Cristo. O que é que Satanás faz? Endemonia Herodes. E Herodes manda matar todas as crianças possíveis naquela época, de 2 anos para baixo. E ele não consegue matar o Salvador Jesus Cristo, que cresce. E João vai dizer que para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. E aí nós temos a cartada, o checkmate de Deus, o seu filho, o Cordeiro, que vem para frustrar agora Satanás e dar um checkmate na vida do inimigo, dos projetos de Deus, porque ele derrubou o homem achando que tinha ganhado do nosso Deus, mas o nosso Deus é presciente. Ele é onisciente, ele é presciente. Sabia o que ia acontecer e já proveu uma forma do homem voltar novamente ao estado de Adão e Eva para ele, por meio de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso é tão profundo que Apocalipse 13:8 diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. E em João capítulo 1, verso 29, quando Jesus aparece para ser batizado por João Batista aponta para ele, por divina revelação diz: está aqui o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Preste atenção, que não é o pecado de algumas pessoas, é o pecado do mundo. Isso fala de reconciliação, isso fala de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também disse em 2 Coríntios que Cristo, nossa Páscoa, nosso Cordeiro, foi sacrificado por nós. Então, meus amados irmãos, esse é o grande checkmate de Deus ao inimigo do universo, do ser humano chamado Satanás, que achou que, derrubando Adão e Eva, aí passou a desgraceira para toda a humanidade, ele tinha vencido, que o ser humano agora seria condenado eternamente, e Deus não teria seres para o amar, para o servir e fazer o seu reino avançar aqui na terra, né? Mas só que Deus tinha essa peça na mão, Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro dele, que tira o pecado do mundo. Continua já. Esse é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, e comunicando esta minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira. Sou pastor auxiliar aqui, professor de escola dominical e coordenador de ensino dessa igreja. Copo novo, Gabriel. Isso aqui eu ganhei da Secretaria de Educação do nosso município de Nova Cruz. Me chamaram para dar uma palavra e impetrar bênção sobre o ano pedagógico da educação municipal. E Deus nos deu uma palavra ali, né? E ganhei de presente esse copo, né? Daqui um copo novo. É muito bom. Mas voltando aqui ao nosso assunto, sim, lembrando que eu também estou como garoto propaganda da melhor e maior escola do mundo. Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos em nossas igrejas, a partir das 9 horas. Aqui na Felipe Camarão, eu, evangelista Orlando, damos aula na classe de mulheres de 25 anos acima. Na classe de homens de 25 anos acima, você tem o evangelista Danilo e o presbítero Zé Pedro. Temos professores top
classe de jovens e adolescentes, que eu misturo muito. Você tem o presbítero Daniel, você tem o diácono Natanael, você tem o diácono Abraão, você tem a nossa irmã Eduarda, professores extraordinários. E nós temos classes infantis também, com professoras preparadas, irmãs que com muito amor ensinam as crianças. E temos também uma classe especial para você que não é crente ainda e quer estudar a Bíblia conosco, e para você que está começando na fé cristã, chamada de discipulado, que é as primeiras lições para você entender o plano de Deus. Lá você vai entender o que é as Escrituras, como ela chegou até nós, porque ela é divina, porque ela é sagrada. Vai entender o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. Vai entender a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai entender todas as coisas iniciais da fé cristã. Então você, sendo não cristão, também pode estudar conosco. Quem dá aula nessa classe é o nosso competente pastor Pedro. Então você não precisa faltar. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando aí a nossa live. Que Deus possa vos abençoar. Tem a minha parentela lá em Natal. Também tem um tio, rapaz, que está lá em São Paulo, meu tio Biratã. Ele está sentindo saudade, viu, Gabriel, das transmissões ao vivo aqui, que ele gosta de acompanhar nossos cultos aos domingos. E faz alguns domingos, né, Tânia, que não está sendo transmitido, mas em breve retomaremos. A nossa mídia está passando por reformulação. A coordenadora de mídia, vou estudar fora, se mudou e estamos colocando outra pessoa para reorganizar essa parte aí. Em breve estaremos transmitindo nossos cultos novamente, ao vivo, para o senhor aí desfrutar dos nossos cultos aqui em nome de Jesus, tá certo? Muito obrigado aos irmãos aqui também da nossa igreja sede, do nosso campo, que está nos acompanhando, sabendo que esse assunto é de suma importância. Então, por que eu disse que a cartada de Deus, o Cheque Mateus, é o Ministério da Reconciliação? Porque Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda do ser humano. E essa queda afetou 4 áreas vitais do universo. Primeiro, afetou a relação de Deus com o homem. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz que quando Deus chega lá, o homem e a mulher se escondem de Deus. É o que está em Isaías capítulo 59. O pecado separa o homem de Deus. E eles, por saber que estavam em pecado e Deus é santo, eles se esconderam de Deus. Então a relação entre Deus e o homem foi afetada. Segunda situação que foi afetada, a relação do homem consigo mesmo. Adão mesmo diz a Deus, eu tenho medo, eu estou com medo. Ou seja, emocionalmente o homem foi arrebentado. Então agora ele passa a ter medo, ele agora passa a ter coisas que o assombram. Começa a aparecer as doenças emocionais. Então o homem não está bem consigo mesmo. A relação com ele mesmo foi quebrada. Primeiro se quebra com Deus, a relação vertical. Depois se quebra internamente, o homem consigo mesmo. Terceiro, quebra-se a relação com o seu próximo. Adão não foi capaz de assumir a culpa, nem Eva. Adão disse, foi a mulher que tu me deu. Olha, Deus foi a mulher que tu me deu, ela me deu a fruta e eu comi. A mulher não, foi a serpente que me enganou. Então veja bem que ninguém agora se une, ninguém defende um ao outro. A relação com o próximo foi quebrada. E por fim, a relação com a natureza. Gênesis 3, 17 e 18, Deus diz que maldita será a terra por causa de Adão. Então o homem é um ser que amaldiçoa a terra por causa do pecado. Então quando o homem pecou, a relação do homem para com Deus foi afetada. A relação do homem para consigo mesmo foi afetada. A relação do homem para com o seu próximo foi afetada. E a relação com a natureza. E o ministério da reconciliação, ele não vem reconciliar somente a alma do homem com Deus. Ele vem reconciliar o todo. O homem com Deus, o homem com ele mesmo, o homem com o seu próximo e o homem com a natureza. Por isso, Gabriel, o cristão verdadeiro, ele faz tudo para não poluir. O cristão verdadeiro é um protetor do meio ambiente, o cristão genuíno e verdadeiro. Outros aí degradam, o cristão verdadeiro não, porque ele foi reconciliado com Deus. Então Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi pego porque ele é presciente, ele proveu a reconciliação por meio exclusivamente da pessoa do bendito Salvador Jesus Cristo. Jesus veio, nasceu do ventre da Santa Maria, sim, Maria é santa, escolhida por Deus para aquele ato. Né? A gente não adora Maria como divina, mas reconhecemos o papel dela no plano da salvação, assim como temos outros santos no plano de salvação. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi o maior missionário daquela época, e ele diz na Epístola aos Colossenses que o evangelho chegou a todo mundo daquela época. Então nós temos pessoas santas nesse plano divino que fizeram coisas extraordinárias, e Maria, uma delas, emprestou o ventre para o Espírito Santo colocar o Filho de Deus ali dentro, sem medo do que as pessoas podiam pensar. Uma noiva agora aparece grávida. Olha, mas Deus promoveu tudo e tudo deu certo. Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário, e essa morte de Jesus foi o grande ápice para que Deus frustrasse agora todo o projeto de Satanás e dos demônios, e para que Deus reconciliasse a partir de Cristo o homem com ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse ministério da reconciliação, quando um homem reconhece que ele precisa desse Cristo para chegar a Deus,
Ele primeiro restaura a relação de Deus com o homem. Esse homem agora começa a amar a Deus, como diz Marcos 12:30, de todas as forças, de todo o entendimento e de toda a alma. Olha, esse homem começa a amar a Deus, como diz Romanos 5:10, porque Deus amou primeiro, ele se sentiu amado por Deus a ponto de Deus mandar Jesus Cristo. Aí ele agora se entrega a esse Cristo. Por meio desse Cristo ele começa a amar a Deus, começa a servir a Deus. Por isso Satanás achou que a humanidade ia permanecer caída, mas por meio de Cristo Jesus, nós temos hoje igrejas espalhadas no mundo, se reunindo no nome de Cristo para celebrar o Deus da reconciliação, louvar e o adorar sem ninguém obrigar. Amanhã é domingo, os irmãos vão colocar a melhor roupa, vão colocar um belo perfume, vão pentear o cabelo, irmãs que vão esticar o cabelo, colocar uma maquiagemzinha e vão vir para o culto, para celebrar esse Deus da reconciliação, porque encontrou reconciliação por meio de Cristo com esse Deus, a reconciliação vertical, e agora ama esse Deus. E sabe que vinha aos cultos e fazer a obra desse Deus é uma das formas práticas de o amar. Depois, a relação do homem consigo mesmo. Marcos 12:31 diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando o homem começa a amar a Deus, porque se entregou a Jesus Cristo e agora a relação dele com Deus melhorou, voltou ao normal, esse homem agora começa a ficar bem com ele mesmo. Ele agora não tem medo do inferno. Ele agora não tem medo de demônios. Ele agora não tem medo do futuro. Por quê? Porque ele serve a um Deus que manda o chamar de filho. O chama de filho e manda o chamar de pai. Agora ele está protegido. Agora ele está guarnecido. Agora ele consegue ter amor próprio. Agora esses medos foram embora. E esse homem agora, ele também reconcilia-se com o seu próximo. Porque Jesus Cristo disse que agora você também vai amar o próximo como você mesmo, porque esse mandamento é semelhante ao principal, que é amar a Deus. Então o ser humano começa a amar o seu próximo. É incrível isso, que eu saio muitas vezes, viajo para pregar por aí, e você chega numa igreja, Gabriel, que você nunca pisou os pés. Às vezes você conhece um pastor ou alguém de lá que lhe levou, mas não conhece a maioria das pessoas. Mas quando você chega lá, você se sente em família. Você se sente em casa. Isso é o amor prático ao próximo. Então, quando Jesus veio à terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, o ministério da reconciliação foi colocado na sua fase prática, e agora o homem que se entrega a Jesus Cristo, ele começa a sua relação com Deus ser restaurada, e ele começa a amar esse Deus. Ele começa a perder medo do inferno, perder medo de demônios, perder medo dessa assombração. Viu? Não tem medo dessas coisas não. É um despacho lá. Não tem medo não. Não tem medo mais não, acabou. Ele agora está bem consigo mesmo. A relação consigo foi restaurada. E agora ele começa a amar o próximo. A relação com o seu próximo também é restaurada. E também ele começa a cuidar da natureza. O Antigo Testamento tem mais mandamentos sobre cuidar da natureza. Mas vamos falar aqui do Novo. Rapaz, Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 30. É Jesus que fala: observem as aves dos céus. O Pai cuida dela. Gabriel, você só vê um pardal morto se for um carro que atropelou ele e matou ele. Né? Você não vê essas aves mortas em qualquer canto. A gente não sabe o que é que acontece quando essas aves morrem, para onde elas vão. Há quem diga que nunca viu uma águia morta. Ninguém sabe. Nós temos um Deus que cuida dessas aves. Nós temos um Deus que colocou nos pés desses animais, dessas aves, uma borracha impermeabilizante. Eles sobem no fio de alta tensão, ficam lá no meio da chuva e não levam choque. Então Jesus está dizendo que Deus cuida da fauna. Ele também cuida da flora. Ele diz: observe os lírios dos campos. Nem Abraão se vestia como o lírio dos campos. Então nós temos um Deus que se preocupa com a natureza. E quando você começa a se ver esse Deus, ele mostra também a você que você tem que preocupar com a natureza, porque nós somos cristãos que creem na iminência, que Jesus pode vir a qualquer momento. Devemos estar preparados, santificados, para ou ir ao encontro com ele no arrebatamento, ou se a morte chegar iminentemente, a gente está preparado para a morte e ir para a eternidade com Deus, certo? Mas ao mesmo tempo nós estamos com os pés na terra. Nós vivemos nessa expectativa. Ele vem já. Ou pode demorar, ainda não. Então, se ainda demora, eu preciso viver uma vida terrena aqui como cidadão, comprando, vendendo, trabalhando, entendeu? E cuidando da natureza. Porque eu tenho uma neta de 1 ano e 3 meses. Eu quero um ambiente saudável, que essa minha neta possa respirar. Então, quando o homem, a sua relação com Deus é restaurada por meio de Jesus Cristo, a relação consigo mesmo é restaurada e com o seu próximo, ele também, Gabriel, começa a se preocupar com a natureza criada por Deus. É tanto que Romanos 8, 19 ao 23 vai dizer que a criação está sujeita à vaidade humana, mas espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele espera que esses filhos de Deus se manifestem de uma tal forma que cuide da natureza, culminando com a manifestação dos filhos de Deus como a rainha no reino milenial de Jesus Cristo, onde a coisa vai ser toda restaurada. Onde a Bíblia diz que uma criança brincará com a cobra e ela não terá mais veneno. Onde diz que um leão
pastará com o cordeiro, o urso com a ovelha, e não se fará mal. Essa violência animal vai se acabar também. Então a Bíblia, quando você se reconcilia com Deus, a Bíblia nos mostra que essa reconciliação com a natureza, que a terra é maldita por causa do pecado do homem, o ser humano restaurado por Deus, ele começa a se preocupar também. Então vamos lá, recapitulando. Deus não foi pego de surpresa. O checkmate de Deus, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, veio, nascido do ventre de Maria, como prometido na cara de Satanás, que da semente, da descendência daquela mulher nasceria um. E Jesus morre na cruz. Abre agora a possibilidade para qualquer ser humano que queira restaurar sua relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Este é o grande ministério da reconciliação. E para encerrar, já estamos aí com um bom tempo, né, Gabriel? Para encerrar, deixa eu mostrar aqui duas passagens interessantes para você, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e o 19. Que coisa extraordinária, Gabriel. O que é que diz aqui? E tudo isto provém de Deus, não provém do homem. Foi iniciativa divina. Sabendo que o homem não resistiria a Satanás e a tentação cairia, Deus promoveu uma forma de restaurar, de reconciliar esse homem, por meio de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E eu repito, restaurar essas 4 áreas. O homem é restaurado com Deus, o homem é restaurado consigo mesmo, o homem é restaurado com o seu próximo, começa a amar o próximo, e é restaurado com a natureza. E ele diz aqui, 2 Coríntios 5, 18 e 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Não tem por onde. A reconciliação com Deus, o único meio é Jesus Cristo. Ninguém mais no universo pode fazer isso, somente Jesus Cristo. Aí o texto diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, Gabriel, esse homem que foi restaurado por meio de Jesus Cristo, agora ele tem o ministério da reconciliação. A palavra ministério quer dizer serviço. Agora, esse trabalho, esse serviço de reconciliação de Deus para com o homem, Deus coloca agora nesse homem que foi reconciliado, para que esse homem preste esse serviço para outro que precisa ser reconciliado. Por isso que eu disse, o homem que foi reconciliado com Deus, sua vida cristã não está atrelada a 4 paredes de um templo religioso, cantando, adorando e celebrando. Isso faz parte, mas amanhã ele vai estar onde? Na segunda-feira, na escola, no trabalho, onde é que ele vai estar? Ele agora tem o ministério da reconciliação. E ele precisa prestar esse serviço de reconciliação. Ele mostra esse plano para esse ser humano que precisa de reconciliação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Para que esse ser humano entenda que Jesus Cristo é o único meio dele se chegar a Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, agora reconciliado com Deus, ele nos deu o ministério, o serviço da reconciliação, para que a gente ministre essa reconciliação aos demais seres humanos. E o versículo 19 diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, reconciliando consigo o mundo. Olha só, o homem consigo, o homem com Deus, o homem com o seu próximo e o homem com a natureza. Esse mundo, nessas 4 vertentes. Reconciliando consigo o mesmo mundo, não lhes imputando os seus pecados. O que seria isso? Deus não olhou para Gabriel e disse, você é pecador demais. Você não merece a minha salvação de reconciliar, não. Ele não quis saber a sua quantidade de pecado. Ele mandou Jesus Cristo. Isso é graça divina. Mesmo sem merecermos, não nos imputou o pecado. Quer se reconciliar com Deus? Está aqui Jesus. É o meio. Quer se reconciliar com você mesmo? Está aqui Jesus. É o meio. Quer se reconciliar com o seu próximo? Está aqui Jesus. É o meio. Quer se reconciliar com a natureza? Jesus. É o meio. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo termina o seguinte. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então você que foi reconciliado com Deus, você tem por obrigação de prestar um bom serviço de reconciliação. Ministrar a reconciliação aos outros. Porque somente eu e você temos a palavra de reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência não pode calcular isso. O filósofo não pode atingir a profundidade disso. Não pode. Não pode. É o ministério da reconciliação. É o checkmate de Deus. No plano estratégico de Satanás, que achou que tinha vencido, que achou que tinha superado. Mas o nosso Deus continua soberano. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Então vale a pena. Você que está nos ouvindo e entendeu essa palavra, se reconcilie com Deus. Procure uma igreja cristã mais próxima de você. A nossa fica aqui na rua Felipe Camarão, número 109. Venha se reconciliar com Deus. Se reconcilie com você mesmo. Às vezes esse vazio existencial que você tem.
É porque você precisa se reconciliar com você. Mas essa reconciliação com você primeiro passa pela reconciliação com Deus. Se reconcilie com Deus para você se reconciliar com você, se reconciliar com o seu próximo, se reconciliar com a natureza e agora viver no ministério da reconciliação. Este é o programa Conexão Madureira, programa solo, uma palavra bastante importante, como eu disse, é uma palavra inspirativa, é uma palavra teológica, também é uma palavra confrontadora, é uma palavra desafiadora para que possamos realmente viver essa reconciliação para com o nosso Deus. Tá certo? Que Deus abençoe você. Muito obrigado a todos vocês que comentaram, estiveram aí na nossa live, brilhantando ela. Essa mensagem tem que chegar a mais pessoas. Então você pode compartilhar. Compartilhe com quantas pessoas você puder. Além de compartilhar, dê like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça esse canal crescer, porque esse canal é uma escola teológica, é uma escola de adoração. Temos diversos vídeos aí, diversos programas gravados e outros vídeos avulsos que você pode fazer uma turnê, aprender muito sobre as coisas de Deus e sobre a palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e viva o ministério da reconciliação.